Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 32ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, reparem que Jesus, ele fala aos seus discípulos. Jesus fala àquelas pessoas que são seus amigos, que estão com ele. E hoje, ele fala para todos nós que somos seus amigos. Então Jesus disse: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Reparem vocês que Jesus está falando para os seus discípulos. E aí ele entra na questão dos escândalos e depois ele entra na questão de que se seus irmãos, se qualquer pessoa pecar contra você 7 vezes num só dia, 7 vezes tipo de perdão, deve perdoá-los. Que tipo de escândalo Jesus está falando? Jesus não está falando daquele tipo de escândalo que, nossa, que vira fuxico na boca do povo, né? Nossa, fulana, meu Deus do céu, você ficou sabendo, fulana, menina, meu Deus. Esse tipo de escândalo não, de jeito nenhum. Jesus está falando daquelas coisas que escandalizam as pessoas pelo fato dela ser discípula de Jesus. Reparem vocês que Jesus está falando para seus discípulos. Então ele está falando para nós que nós não podemos fazer escândalo, como por exemplo, Nina, fulana, que não sai da igreja, diz que está de mal de Beltrana. Olha, vocês estão entendendo? Isso é um escândalo que grita para... Se você, que não sai da igreja, que reza todo dia, que é rezadeira, que é legionária, que é catequista, que é ministra, que é do apostolado, que é da renovação carismática, tá aí de mal de fulana? Imagina eu que não sou nada, que não sou ninguém, agora vem para cá me falar nada. Vocês estão vendo o tipo de escândalo que Jesus quer dizer? Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos a obrigação, o compromisso de sermos pessoas boas, de vivermos aquilo que a gente anuncia e aquilo que a gente acredita que foi pregado e ensinado para nós pela pessoa de Jesus. Não dá para ser diferente. Ou você assume a missão, ou você assume o compromisso de ser discípulo, amigo de Jesus, ou você sai fora. Não tem como. Não tem como ser discípulo de Jesus e viver com raiva das pessoas, de mal, causando malquerência entre os outros, desejando mal para as pessoas, essa coisa toda. Não. Uma coisa é você ser autêntico, autêntico na sua vida, com seus comportamentos, com suas posturas, com suas atitudes. Outra coisa é você ser falso com aquilo que você anuncia. Então, é impossível, é proibido, não pode, nós que somos amigos de Jesus, vivermos essas situações de ficar de mal, de brigar, ficar com essas coisas todas com os outros. De jeito nenhum. Nós temos que viver aquilo que a gente prega.
Ou então, você não acredita naquilo que você prega. Se você está de mal de alguém, se você guarda rancor, mágoa, mas eu sou humano, sim, mas você é humano que vive para o céu. Celebramos ontem, o dia de todos os santos. E quem são os santos? Aqueles, tu é quem sabe, meu Senhor. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, se nós queremos entrar nesse processo de santidade, nós alvejamos nossas vestes no sangue de Jesus, ou seja, nós recebemos a comunhão, nós participamos da missa, nós acreditamos na comunhão dos santos. Então, nós queremos também ser santo. E como é que você quer ser santo? Causando escândalo para todo mundo. Repito, não é daquele tipo de escândalo que vira fuxico na boca de todo mundo. Não é desse tipo de escândalo que eu estou falando, não. Não é desse tipo de escândalo que Jesus está falando. Jesus está falando dos escândalos que tornam difíceis o segmento dele. Então a gente pensa assim, você segue Jesus por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar nessa questão, né? Por que você segue Jesus? Porque você acha bonito? Porque os outros estão tudo indo? Ou porque você acredita naquilo que ele anunciou, naquilo que ele pregou? Você traz para você como um valor, como algo que faz parte da sua vida. Porque se não for assim, então você está perdendo seu tempo. Você está causando escândalo e vai ser pior. Jesus disse: é mais fácil amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular dentro do mar lá do rio, do que escandalizar o povo. Como pode? Você está aqui pregando, você é catequista, você é legionária, você é ministra, você é do apostolado, é carismática, tudo, e anuncia, e depois faz isso errado. Mas não tem aí nem menos, não tem mais nem menos, não. Você tem que viver aquilo que Jesus te ensinou. Não tem jeito, não tem jeito. Jesus diz, né, contando, né, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes num só dia, e no mesmo dia ela vier 7 vezes te pedir perdão, você tem que perdoar. É próprio nosso perdoar as pessoas. Mas aí virou bagunça, a pessoa está desfazendo, não está levando a sério meu pedido de perdão. Não, aí agora o erro não é seu, é dela. Se alguém erra contra mim 7 vezes no mesmo dia e vem me pedir perdão e eu perdoo, e a pessoa fica, eu enganei ele, eu fiz ele de bobo e tudo. Não, o erro não está em mim, não está em você. Está em você, não está em mim, não. Eu aprendi com Jesus que eu devo perdoar. Se 1000 vezes você vier, 1000 vezes eu vou te perdoar, sim. Mas perdoar de coração, perdoar com todo amor, se 1000 vezes você vier. O erro está em mim, que estou sendo bom? Ou naquela pessoa que está ridicularizando a caridade, ridicularizando o fato de receber a graça do perdão de Deus? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos escandalizar as pessoas. Não pode. Nós temos que viver em paz, alegre, satisfeito, todo mundo bem uns com os outros, buscando ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, mas também vivendo. E não tem forma melhor para ensinar o que Jesus nos ensinou se não for na prática, na vivência. Se eu sou um legionário, se eu sou um membro do apostolado, se eu sou um ministro, um catequista, se eu sou até mesmo o padre, nossa, eu tenho obrigação de ser mais do que os outros ainda, né? Mais do que os outros. Outro dia, eu vou dizer para vocês com muita caridade, eu não gosto de estar mas não é só para ilustrar. Quando eu conto para vocês, é só para ilustrar. Em momento nenhum passa pela minha cabeça de eu querer estar me engrandecendo diante de ninguém. Até porque eu não quero. Eu quero me engrandecer diante de Deus. Eu quero que Deus me ache perfeito e bom, né? Tá bom. Mas o que aconteceu? Eu estava indo para uma comunidade, né, aqui da paróquia. Toda semana, cada dia da semana é uma comunidade, então eu tenho que ir nelas todas. E aí eu fui, e no caminho tinham 2 senhoras carregando uma outra senhora. Coitadinha. Iam com passos de tartaruga, porque a senhora era idosa e parecia que estava doentinha e não aguentava caminhar tanto. Então, manobrei o carro e parei e disse para elas assim: vocês precisam de ajuda? Elas: queremos,
queremos. E ajudei a senhora a entrar dentro do carro, tudo direitinho, né? E aí ela falou para mim assim: você foi um anjo que Deus mandou para nós. Nós estávamos preocupadas como fazer para chegar em casa nessa situação e nós pedimos a Deus e Deus mandou você. Elas não sabiam quem eu era. Não sabiam, não. Pelo jeito delas conversarem, eu acredito que elas eram até evangélicas, né? E eu levei elas na casa delas, tudo. Vocês podem não acreditar, né? Mas meu olho encheu de água. Eu fiquei assim, nossa. Elas falaram: você é o anjo que nós pedimos para Deus e Ele mandou para trazer a gente, fazer essa caridade para a gente. Nossa, eu fiquei alegre. Não falei quem eu era, não falei nada, deixei elas na casa delas, tranquilo, e continuei meu caminho. Cheguei lá, rezei minha missa, tranquilo com todo mundo, né? E só para vocês verem que às vezes Deus, Ele espera isso de nós. Não precisa ninguém saber nada, não. Você faz as coisas. E eu pensei assim, falei, Deus podia ter colocado. Quantos carros certamente não passaram por essa senhora? Mas eu é que tive que parar. Eu é que tive que olhar para essas pessoas e servi-las dentro daquilo que eu acredito. Eu não poderia fazer como o sacerdote e o levita, passar e não ter nada com isso. Eu tive que ser o bom samaritano. E é isso que Jesus fala para nós hoje no Evangelho. Nós não temos que escandalizar ninguém. Nós temos que mostrar para eles que pode ser diferente, que as coisas podem ser diferentes se a gente quiser. Se a gente assumir, se a gente carregar e abraçar essa bandeira, essa causa, aí sim, tudo dá certo, tudo flui, tudo funciona. Agora, se a gente achar que não é comigo, então é melhor você deixar de ser discípulo de Jesus. Deixa de ser discípulo de Jesus, como uma vez os discípulos fizeram. Jesus estava falando, e essas palavras são duras demais. Quem pode segui-las? E um a um começou a deixar Nosso Senhor. Jesus, voltando para os seus discípulos, disse: e vocês também não vão? Não vão embora? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Que beleza! Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus pergunta para vocês também: vocês querem ser discípulos de verdade? Vocês querem beber o cálice do cálice que eu vou beber, que eu bebi? Queremos. Então é assim que funciona. Não vão escandalizar ninguém, não vão fazer nada antes, vão servir, fazer. Se precisar perdoar 1000 vezes nós vamos perdoar. Se precisar 1000 vezes fazer uma caridade, 1000 vezes nós vamos fazer a caridade. Se precisar, dependendo do que precisar, sendo cristãos, nós vamos fazer. Porque é isso que se espera de um verdadeiro cristão. De alguém que ama Jesus, de alguém que segue Jesus, de alguém que serve Nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e que vocês todos possam alcançar as graças que necessitam para fiéis sermos nesse discipulado de Nosso Senhor. E que Nossa Senhora, a fiel discípula de Jesus, nos ajude nesse bom propósito a todos. Ótima semana, Salve Maria!